O programa Saber Direito desta semana é com o professor Rodrigo Alvarez. O curso é sobre direito penal. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Lembrando que você também pode estudar pela internet. É só acessar o site tvjustiça.jus.br. Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Alvarez, sou defensor público no Mato Grosso do Sul e professor especialista em Direito Penal. Nessa semana, no Saber Direito, iremos abordar dois tópicos. O primeiro, a punibilidade, e o segundo, a prescrição. Nossa primeira aula será sobre os aspectos gerais da punibilidade, passando assim para as causas de extinção da punibilidade. Nossa terceira aula, entraremos no tema da prescrição, estudando assim a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória. Nesta primeira aula sobre punibilidade, nós vamos iniciar com o andar histórico, todas as causas de prescrição da punibilidade também. O primeiro momento é um momento em que a lei ainda não existia, um momento na história em que não existia nenhuma lei e que o homem ele era tratado como se fosse um bicho, e só havia o direito natural, o direito ali então à vida, que cada um defendia da forma como se achasse melhor. A sociedade foi evoluindo e com isso foi construindo normas mais específicas, normas de direito civil, normas de direito penal, e é nessas normas de direito penal que eu quero parar um pouquinho com os senhores. A primeira norma de direito penal que nós vamos falar é a norma de direito penal incriminadora, aquela que estipula crimes. Essas normas são previstas no Código de Processo Penal, no Código de Trânsito Brasileiro e também em qualquer outra norma que preveja uma condição para o agente que, se ele descumprir aquela condição, ele irá sofrer uma sanção do Estado. É aqui que nós iniciamos o tema de punibilidade. A punibilidade, ela surge para o Estado em duas frentes, em dois direitos. O primeiro direito é o direito de punir do Estado de forma abstrata. Assim, o direito de punir em forma abstrata, ele traz consigo um dever-poder para o Estado. O dever de falar para cada um de nós: agente, você não pode descumprir aquele mandamento que está na norma penal. Um exemplo, o artigo 121 do Código Penal traz em si a seguinte norma: matar alguém. Se eu, agente, descumpro essa norma, eu vou sofrer uma sanção por parte do Estado. E essa sanção está prevista no preceito secundário, que é a seguinte: pena de 6 a 20 anos de reclusão. Essa pena, prevista aqui no crime de homicídio, ela traz para o Estado um primeiro poder-dever, o poder-dever de punir em abstrato, que é aquele poder-dever de exigir que o agente não descumpra as normas. Então, o Estado, quando cria a norma penal incriminadora, quando cria aquela regra que não pode ser descumprida pelos agentes, ele traz esse primeiro poder-dever, que é o poder-dever de que ninguém pode descumprir o que está ali na norma. Então, o José não pode, de maneira alguma, dizer que ele quer matar alguém, porque isso seria contrário ao Estado. O Estado tem o direito de exigir que ninguém descumpra essa norma. Um outro exemplo de norma está previsto no artigo 155 do Código Penal, que é o crime de furto. Se eu subtrair coisa alheia móvel para mim ou para outra pessoa, eu estou cometendo o crime de furto. A partir do momento que o agente descumpre esse preceito secundário da norma, esse preceito primário da norma, ou seja, descumpre o mandamento que ali está contido, surge para o Estado o segundo direito punitivo, o direito de punir, que é o direito de punir em concreto. Então, aqui nós temos dois direitos de punir. O primeiro, na hora da criação da norma, que o sujeito não pode violar essa norma. O segundo direito que surge é o direito de punir em concreto, quando o agente já violou a norma. Vamos a um exemplo. O sujeito, ele furta um celular. Então, o José furta um celular de João. Fazendo isso, ele descumpriu o mandamento que estava lá no artigo 155 do nosso Código Penal. Feito isso, surge para o Estado, exatamente neste momento, surge para o Estado um poder-dever de punir aquele agente, chamado de pretensão punitiva ou ius puniendi. Então, neste momento do cometimento do crime, é que surge para o agente o ius puniendi. Para o Estado, o ius puniendi, o direito de punir aquele agente. O Estado, então, vai começar um processo criminal para que aquele agente, no final,
receba uma pena. José, que furtou o João, terá que receber uma pena no final, porque cometeu aquele ato contrário ao que o Estado dizia. Então, o primeiro tema de punibilidade é este: dividir o direito de punir em abstrato do direito de punir em concreto. O direito de punir em abstrato é esse direito de não violar a norma. O direito de punir em concreto é o direito do Estado de que, se o agente violou a norma, este possa vir e puni-lo, colocar a mão do direito penal em cima dele. Nosso próximo tema que nós devemos ver é a punibilidade, a pretensão punitiva e a pretensão executória. Esse tema, dividido em punibilidade da pretensão punitiva e pretensão executória, nós temos que analisar toda uma linha do processo, entender como é feito a ação penal, de maneira bem rápida e bem genérica. A ação penal, ela nasce com o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Mas antes disso, voltamos ao nosso exemplo do José. José, que furtou um celular do João, este fato vai ser remetido a uma delegacia de polícia. Lá, o delegado de polícia vai investigar os fatos, instaurando o inquérito, então, através de uma portaria. O inquérito se segue e, no decorrer do inquérito, irá produzir provas da certeza daquela materialidade, ou seja, certeza de que houve realmente um furto ali, e os indícios suficientes de que José foi o autor daquele furto. Com isso tudo reunido, o delegado irá relatar este inquérito policial e irá mandar isso para o promotor de justiça. O promotor, de mão desse inquérito policial já relatado, irá analisar se tem elementos suficientes para aí sim oferecer uma denúncia contra José. Essa denúncia ofertada pelo Ministério Público, ela deve ser recebida pelo juiz. Mas caso o promotor de justiça entenda que não há elementos suficientes, que ele ainda não tem todos os elementos passíveis para se fazer uma denúncia, ele então vai devolver o inquérito para a delegacia de polícia. Na devolução desse inquérito para a delegacia de polícia, o delegado deve fazer novas provas para convencer o promotor de que realmente existiu aquele fato e de que há indícios suficientes de que foi José quem furtou o celular de João. Caso o promotor realmente esteja convencido de que há provas suficientes ali, ele irá denunciar, oferecer essa denúncia para um juiz que irá receber essa denúncia. Neste momento, o recebimento da denúncia, um marco importante para nós dentro do processo, o promotor de justiça inicia a ação penal. A partir daí, o processo será remetido para a defesa, para intimação daquele réu, no caso aqui José, para que José ofereça a sua primeira defesa e ali possa falar os primeiros atos processuais e produzir as provas que pretende durante a instrução criminal. Decorrida a instrução criminal, com oitiva de testemunha e apresentação de outras provas, o processo vai para a alegação final, que são peças feitas pela acusação e pela defesa. Ali, o promotor de justiça pede a condenação de José e a defesa, se for o caso, irá pedir a absolvição de José. Esse processo inteiro irá para o juiz. Neste momento, o juiz irá proferir uma sentença. Pode ser absolutória ou pode ser condenatória. Essa sentença que o juiz profere, ela tem alguns efeitos, que é outro marco muito importante para nós. Mas isso falaremos daqui a pouco, nesta aula ainda. Essa sentença penal, caso não haja nenhum recurso dela, ela tem um efeito chamado trânsito em julgado da sentença. O que seria o trânsito em julgado da sentença? É quando essa sentença não pode ser mais alterada, seja pela acusação, seja pela defesa. De nenhum dos lados pode haver alteração dessa sentença. Quando uma sentença penal não pode mais ser alterada, nós dizemos que essa sentença penal condenatória ou absolutória transitou em julgado. O interessante para essa nossa aula aqui é vermos apenas a sentença condenatória transitada em julgada. Este é um outro marco importantíssimo. E aqui que eu queria entrar no tema da pretensão punitiva do Estado. Se eu olhar o processo deste momento, dessa sentença transitada em julgada, para trás, olhando em direção ao crime, se eu olho em direção ao crime, eu tenho a pretensão punitiva do Estado. O Estado tem uma pretensão, ele quer punir José por conta do seu furto de celular. Por isso, no momento em que o crime é cometido, nasce para o Estado essa pretensão punitiva, essa vontade de ver José punido. O processo tem todo este andamento que já explicamos, chegando ao trânsito em julgado da sentença condenatória. Neste momento, acaba essa pretensão do Estado de punir José, porque já conseguiu o que queria. No nosso exemplo, José teve uma pena de 1 ano.
Vamos considerar aqui, nessa situação hipotética, que José irá cumprir essa pena em regime fechado, o que não seria possível, mas hipoteticamente, só para que possamos entender aqui o tema, José irá cumprir em regime fechado. Olhando da sentença condenatória transitada em julgado para frente, nós podemos ver a pretensão executória, também chamado de ius executionis. É a pretensão executória do Estado. O Estado já conseguiu, por meio da primeira parte do processo, aquilo que queria, que era punir José. Porém, ele ainda necessita de executar essa pena que conseguiu através de uma sentença condenatória. Para isso, nós vamos olhar agora para o outro lado. Vamos olhar a partir do trânsito em julgado para o final do processo, para o cumprimento de pena, para a parte de cumprimento de pena até a satisfação dessa pena. José cumprindo este 1 ano que tem para cumprir de prisão. Caso aqui, neste exemplo que eu dei, José não cumpra essa pretensão executória do Estado, ela será frustrada. Mas aqui nós precisamos entender apenas este momento, este marco, que é o primeiro passo importante da nossa explicação de punibilidade, o trânsito em julgado da sentença condenatória. Se eu olhar então para trás, eu vou estar vendo a pretensão punitiva. O Estado quis punir José e conseguiu através de uma sentença condenatória. Satisfeita essa pretensão punitiva, nasce para o Estado a segunda pretensão, a pretensão executória, que pode acontecer deste momento até o final do cumprimento de pena. Cumprida a pena pelo agente, o Estado tem essa pretensão executória totalmente satisfeita. Então, satisfeita a pretensão punitiva e pretensão executória, o Estado consegue a pacificação social. Agora nós temos uma pergunta do telespectador. O direito de punir concreto é autoexecutável pelo Estado? Essa pergunta encaixa muito bem ao tema. Será que o Estado pode autoexecutar sua pena? Vamos ao exemplo de José e de João. José furtou o celular de João. O Estado pode, neste momento, atribuir uma pena e já executá-la? A resposta seria negativa. Não. O Estado não tem um poder autoexecutório. Ele não pode, por si só, executar o processo. É necessário aqui que o processo se inicie através de um inquérito policial, faça toda a parte probatória. Superada essa fase probatória, o processo inicia-se. E aqui nós temos a jurisdição. Então, com o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público e o recebimento dessa denúncia pelo juiz, inicia-se a execução. É importante frisarmos a diferença entre a jurisdição e a pretensão punitiva do Estado. A punibilidade, através da pretensão punitiva, ela surge no momento do cometimento do crime. Porém, o Estado, ele necessita de um meio, que é o processo, para que possa julgar José e, ao final, decretar uma pena para ele. E só então, depois, a pretensão executória para conseguir executar essa pena criada. Então, assim, nós não conseguimos que o Estado auto-execute uma pena. Pode surgir uma dúvida nesse momento. E se José foi pego em flagrante? José estava furtando o celular de João, momento em que um policial que viu a cena o prende em flagrante. Será que neste momento José pode ser auto-executado pelo Estado? A resposta só pode ser negativa também. Da mesma forma, nós precisamos abrir um procedimento contra José para que somente depois deste procedimento todo, José possa ser julgado e assim receber uma sentença condenatória, uma pena, que será cumprida na fase posterior. Entendido isso, passamos para o próximo tema, que são as condições objetivas da punibilidade. A punibilidade, como acabamos de ver, ela tem um pressuposto que é a pretensão punitiva do Estado. O Estado quer punir o agente e, para isso, ele necessita de um processo. Ocorre que, dentro deste processo, existem algumas condições objetivas da punibilidade, sem as quais, sem essa condição, o Estado não consegue iniciar